Olá, boa noite, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje o RPS Online recebe a psicanalista Thelma Abrão. Boa noite, Thelma. Boa noite, Soraya, boa noite a todos e todas. E a gente vai falar de um assunto que é muito legal da gente refletir a respeito, que é muito legal da gente falar e que é muito legal da gente desenvolver como habilidade. Vamos conversar sobre resiliência. Thelma, tem uma frase muito boa do Ayrton Senna, que toda vez que eu penso em resiliência, eu penso nela. Ele falou uma vez o seguinte: todas as vezes que penso que estou chegando no meu limite, descubro que tenho forças para ir além. Isso faz sentido quando a gente fala de resiliência? Soraya, isso faz muito sentido. Eu venho lidando com essa questão hoje, ainda mais no consultório não, nos atendimentos online, onde tem sido tema de todas as pessoas sobre assim, o que fazer nesse momento que a gente está vivendo, e eu costumo, com o acréscimo da psicanálise, eu vou emprestar essa frase do Ayrton Senna, e vou dizer o seguinte, que a gente, toda vez que a gente acha que chegou no limite, a gente ainda tem o mesmo tanto que andou para poder se reorganizar. Então, assim, e resiliência, um exemplo bem fácil da gente pensar em resiliência é que, assim, quando a gente acredita que tudo virou uma bagunça, quando a gente acredita que chegou o nosso limite, usando a sua frase de novo, né, citada por você, se eu consigo imediatamente me reorganizar, eu estou começando. Então, na verdade, não é o fim, é o começo. E como que eu chego nesse sentido, ou melhor, como que eu trago para a lucidez, para a consciência, essa necessidade de reorganização e como eu começo essa reorganização? Tá. Soraya, eu sinto necessidade um pouco de falar sobre o conceito Claro. rapidamente, para que a gente possa ir tendo ferramentas para ir pensando junto, convidar as pessoas, provocar as pessoas que estão aqui nos assistindo para nos acompanhar, tá bom? Se você me permite. A Claro. resiliência, a resiliência, ela é um conceito que foi emprestado da física, na verdade, que a pedagogia, a psicologia, os recursos humanos, de um tempo para cá, de uns 10 anos para cá, veio aplicando muito essa palavra, mas a gente precisa tomar um cuidado com ela. O conceito puro da física é o seguinte, que ele significa a capacidade de um corpo qualquer, um corpo elástico, um corpo físico, sólido, enfim, readquirir as suas capacidades e as suas propriedades depois de sofrer ação de algo externo. Bom, esse é o conceito da física. Quando a gente pensa na pessoa humana, a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque, assim, por exemplo, vamos pegar o momento que a gente está vivendo, né, de pandemia e com todas as restrições que nós estamos tendo que nos adaptar, nós não vamos sair igual dessa condição. Então, nós estamos sofrendo ações dessa situação toda, estamos tendo que repensar e nos reinventar, e nós não vamos conseguir, assim como um corpo elástico, que às vezes é puxado, estilhaçado, e ele volta no seu normal, nós não vamos voltar o mesmo. A capacidade humana é de aprender nesse movimento. Ainda bem, né? Porque, na realidade, o ser humano nunca pode ser o mesmo, né? Não, não. A gente tem que entender isso. Essa é a primeira coisa de entender o conceito de resiliência. E aí eu fico pensando aqui que tem pelo menos duas coisas, como voltando na sua pergunta, que a gente precisa para poder agir com resiliência nesse momento. A primeira é acreditar que as coisas não, que o mundo, né, é coletivo, que o mundo é cosmo.
acreditar nisso, e não acreditar que o mundo é individual, porque senão eu vou sempre ficar naquela repetição de que, isso está acontecendo comigo, é só comigo que isso acontece, olha, é por minha causa, e na verdade, para que eu possa agir com resiliência, eu tenho que acreditar que o mundo é coletivo, que existe o outro, que eu não sou único, e que eu vivo neste coletivo e dependo dele. Bom, isso é condição. As pessoas que têm mais dificuldade, Thelma, de enxergar o outro e as nossas relações com o outro, quanto as coisas são espelhadas, o quanto uma coisa reflete na outra, tem mais dificuldade de exercitar a resiliência? Sim, muita dificuldade. Muita, porque, na verdade, através da psicanálise, a gente entende isso como uma neurose, uma repetição. A pessoa fica se repetindo e em si mesmando. Ela não consegue, a partir do outro, se referenciar. Entende? E uma outra coisa que eu acho que é necessário, uma outra característica humana que é necessária, é a gente querer chegar em algum lugar, querer ser uma pessoa melhor. As pessoas que não conseguem ter um plano de vida, não conseguem ter uma proposta para si mesmo, vão ter sempre muita dificuldade em ser resiliente, porque não tem o porquê aprender com a experiência que está vivendo, entende? Sim, então nessa crise de transformação que a gente está vivendo, nessa crise de superação que a gente está vivendo, qual que é o primeiro passo interno para você se reorganizar e começar a ter uma percepção de resiliência, esta percepção desse contínuo que você está falando? Olha, Soraya, eu fico pensando assim, quando a gente vive uma situação, quando as coisas acontecem com a gente, né, como agora está acontecendo, se eu fico parada, me queixando, se eu fico parada, achando que é só comigo, e lambendo a minha ferida, se vitimizando, lambendo a ferida, eu não vou conseguir ter nenhuma atitude para reparar isso e para sair disso. Uma coisa que a gente precisa tomar cuidado é que, assim, nós não estamos falando de otimismo. Eu não estou falando só de que as coisas vão ficar bem, eu tenho que pensar isso. Isso é importante. Porém, eu preciso entender que para que as coisas fiquem bem, eu tenho que fazer alguma coisa. E também tomar cuidado com os manuais. Aquilo que eu tenho recurso de fazer para sair dessa situação que eu estou vivendo, talvez não seja o mesmo recurso que você tem ou que outras pessoas têm. O que a gente tem que entender é que a resiliência faz com que eu use dos meus recursos e das minhas condições para sair deste lugar que eu me encontro. Ô, Thelma, o que eu imagino que deve acontecer muito é assim, as pessoas não têm muita noção, né, muito autoconhecimento para saber o que elas têm de recurso guardado dentro delas, né? Porque, em geral, o ser humano não vai muito, assim, para esse lado de autoconhecimento, de autoconfiança. Então, tipo assim, olha, nossa, eu sou uma pessoa autoconfiante, mas eu não sei que eu sou autoconfiante. Então, assim, você está falando de ferramentas que a pessoa tem que descobrir para conseguir desenvolver a resiliência, mas, na realidade, antes a gente tem que descobrir o que a gente tem de ferramenta, né? Então, essa descoberta, Soraya, é a capacidade que a gente tem de viver as experiências que a vida nos apresenta. Quem não aceita as experiências, por exemplo, quem está resistindo nesse momento e dizendo que isso não está acontecendo, não vai me pegar, eu sou imune, com pensamentos mágicos, né, de que nós somos especiais, com a gente nada disso acontece, enfim, em várias situações da vida. Não se dá o direito, não se autoriza a conhecer os recursos que tem.
Eu só descubro os recursos que tenho quando eu me vejo na situação do perigo, quando eu penso que eu tenho que me proteger, quando eu penso que eu tenho que lidar com essa situação, pensando não só em mim, mas pensando no coletivo, pensando que eu vivo no coletivo, no cosmos, e não. E onde que a gente busca, então, essa força interna? Que eu acho que é isso. Aonde a gente... É essa força interna, né? A gente busca da gente mesmo, naquilo que a vida está nos pedindo para fazer, e não se furtar de fazer. Quando a gente, na vida, no dia a dia, toda hora a vida está nos convidando a uma experiência nova. Toda hora. Agora, ainda mais, porque a gente está vivendo o novo do novo. Eu costumo brincar e dizer que a gente não tem memória do futuro. Nós não sabemos o que vai acontecer. Né? Então, a gente precisa agora. Para isso, eu preciso acreditar que eu não sou sozinha, eu preciso acreditar que aquilo que eu faço é por uma razão. Por exemplo, agora, eu tenho que fazer coisas para me manter viva, e para manter vivo quem está perto de mim, certo? Isso é um propósito. Então, para isso, eu descubro em mim os recursos que eu tenho para me manter viva e para cuidar do outro. Por exemplo, me protegendo se eu for sair de casa. Se eu precisar sair de casa, entende? Isso é um aprendizado e é uma busca de recurso interno. Entendi. Você, aí nessa sua fala, Thelma, você me pareceu que falou em duas características importantes. Primeiro, você ter um propósito. Segundo, você ter flexibilidade, né? Para aceitar o novo. Sim, sim. Acolher o novo. O primeiro impacto, Soraya, ele é difícil mesmo. Tudo aquilo que é novo nos deixa impactado. E o desejo é o quê? Resistir, para não sair da zona de conforto. Esses momentos que a gente está vivendo agora da pandemia não nos permite resistir, porque quando eu resisto, eu provoco uma onda que prejudica a mim e ao outro. Entende? Então, assim, nós vamos ter claramente dois grupos. As pessoas que vão buscar os recursos internos e vão flexibilizar depois do primeiro impacto do medo e vão fazer o que tem que fazer, vão ser resilientes, e as que não vão. As que não vão ficar paradas, não vão sair do lugar, quanto pessoa, quanto crescimento, quanto elas podem até obedecer, mas elas não vão ter a capacidade de se organizar. Entende? Entendo. Você falou que a gente, neste momento, a gente precisa ter cuidado com ser otimista, mas isso não quer dizer que a gente não deva ser positivista, é isso? Sim. A minha fala quanto ao otimismo, que bom que você retomou, eu não quero que ela caia no lugar de que não se deve ser otimista. Deve sim, né? Gosto dos otimistas. Porém, o otimista não pode cair no lugar de que tudo vai dar certo no final. Só porque vai dar certo, só porque sou eu, só porque é para mim. Eu tenho que entender que para dar certo no final, eu tenho que ter uma trajetória para que as coisas deem certo. Existe nos mitos gregos, isso sempre é uma frase muito usada, de várias formas. O catolicismo já usou bastante essa referência que eu vou fazer agora. Tem um rei também, acho que é rei Marco Antônio, que falava isso. Assim, na verdade, o que eu quero dizer, o que é do homem acontece com o homem. Entende? Uhum. Eu acho que o rei dizia o seguinte, que o que é do cavalo acontece com o cavalo, o que é do animal acontece com o animal. Mas, em outras palavras, o que é para que a gente viva vai acontecer, não tem jeito. E eu preciso, de certa forma, acolher isto e saber me reinventar neste lugar para que não corra risco o objetivo que eu tenho na minha vida. No caso, nesse momento, é de se manter vivo.
Thelma, eu acho que aí está um bom desafio, que é o ser humano conseguir olhar as experiências com esse viés do aprendizado, né? Que é um exercício muito grande, né? Você olhar o que está acontecendo, ver o que você está aprendendo com isso, se deu certo ou se não deu, é uma outra etapa, mas o que você aprendeu e o que você vai levar. Sim. Cada situação, Soraya, que a gente está vivendo agora é uma situação diferente, é uma situação nova. A gente, no começo dessa história, eu costumava dizer para os meus pacientes, para as pessoas, que a gente ia conhecer a caverna, né? A gente ia voltar para a caverna e conhecer as nossas casas, porque a gente vinha numa demanda, né? Assim, o mundo todo, de conhecimento, de trabalho, de ficar fora o dia todo, de voltar para casa e usar pequenos espaços. E a gente está agora conhecendo, tendo que arrumar espaço dentro de casa para trabalhar, para descansar, para se alimentar, para fazer, ter lazer, enfim. Então, é se apropriar da experiência para aprender, senão a gente não vai aprender, não adianta. Então, e aí a gente choca também com o que a gente já aprendeu, né? A gente já tem uma memória do aprendizado, o que é certo, o que não é, né? Uma formação. Então, aí vem uma desconstrução. Vem uma desconstrução. Eu acho que vem uma desconstrução de várias coisas. Eu tenho ouvido algumas pessoas dizer assim: nossa, como eu desperdiçava comida, nossa, eu aprendi a reaproveitar algumas coisas, nossa, eu estou descobrindo home office. Então, assim, eu acho que é um reaprender. Agora, Soraya, uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado nessa nossa fala é porque, assim, eu quero retomar lá um pouquinho que a gente conversou agora há pouco, que a gente tem que tomar cuidado de que cada lugar, de cada grupo de pessoa, de cada camada socioeconômica vive a resiliência e está vivendo essa situação de um jeito. Uma coisa, eu falei agora aqui, né, dentro de casa, encontrar lugar para isso, para aquilo outro. Tem pessoas que só têm um lugar. Com certeza. Né? Então, assim, e a nossa consciência de poder acolher e entender que existe um outro, que a caverna é pequena, e existe ainda um outro que não tem caverna. E vai ser resiliente na rua, vai ter que ser resiliente nos espaços coletivos, ou seja, é um convite a gente entender o que é esse coletivo que eu citei lá no começo. Mas esta crise, você não acredita que esta crise está fazendo a gente desconstruir essa noção do individual e do coletivo? Sim, eu espero que sim. Essa é uma proposta, né? Que a gente falou aqui no começo. Tem que desconstruir isso, temos que entender esse coletivo, até para poder sair dessa história com o aprendizado e exercitar a resiliência. E como que, assim, agora fala dentro da psicanálise, tá? Como que se forma esse coletivo e como que se desconstrói esse coletivo, ou como que se começa, né, essa desconstrução? Olha, Soraya, se eu Eu fosse sei que é optar pela complexo. psicanálise... Você gosta, né, Soraya? Eu Olha, gosto. para falar baseada, né, cunhada na psicanálise, eu tenho que, inevitavelmente, falar que a gente aprende o coletivo a partir do nascimento, a partir da nossa formação. Quando a gente nasce, a gente tem a mãe e o bebê, já é um coletivo. A princípio é uma coisa só, mas eu não vou entrar nisso agora. Né? Mas o primeiro coletivo em que a gente se reconhece é a mãe e o bebê. Até por conta dos cuidados, até por conta de toda a necessidade do ser humano nesse sentido. Depois, a gente começa a ampliar essa rede social, que é a identificação da família, então, do pai, ou da outra mãe, ou dos irmãos, ou dos primos, ou seja, essa família, esse grupo que junto cresce, né, que eu cresço junto. E aí é esse o primeiro lugar, Soraya, é esse o primeiro campo
que nós temos para entender o que é o coletivo. Né? A educação que eu, quanto